Bom, eu vim aqui hoje compartilhar um pouco da minha história com vocês. Mas antes de eu contar a minha história, eu quero começar pela história da minha mãe. A minha mãe, quando tinha 12 anos de idade, ainda criança e morava no Piauí, ela teve a mãe assassinada. E o pai, infelizmente, não foi homem o suficiente para criar todos os seus filhos. Então, ele deu os filhos. E a minha mãe, ela foi adotada por uma pessoa que eu nem sei por que ela adotou uma criança. Porque a minha mãe me relatava que ela era torturada todos os dias. E um desses relatos, ela me contou que a mulher pegou a cara dela e passou no chão e disse: ó, limpa esse chão. Então a minha mãe, mesmo com apenas 12 anos de idade, fugiu do Piauí para São Luís. E eu imagino que a história de vida da minha mãe deve ter sido de muito sofrimento. Até o dia em que ela conheceu meu pai. Eu imagino que ela foi passando e meu pai lá no canto. E aí é ficha ou é lixa? Amor à primeira vista. Então os dois começaram a namorar e foram morar juntos. E a nossa infância ela foi muito sofrida. Nós morávamos em uma casa de barro, escorada por madeiras por todos os lados, senão a casa caía. E quando chovia, se fosse de madrugada, todos tínhamos que ficar acordados até a chuva passar, porque entrava água por cima e por baixo. Dentro de tantos sofrimentos, o que mais me machucava era quando não tínhamos comida. Em se tratando de comida, uma vez, teve uma sequência de 3 dias sem termos o que comer. E eu estava com tanta fome nesse terceiro dia que eu fui dormir para esquecer a fome. Só que eu achei de sonhar que tinha uma bacia de caldo de galinha, uma bacia de farinha e eu, olha. Só que quando eu fui dando a primeira dentada na galinha, minha mãe me acordou. Aí eu fiquei injuriado. Eu, não, mãe, na hora de eu dar a primeira dentada na galinha, a senhora achou de me acordar, senhora? Eu me lembro também que teve uma vez que quando eu cheguei, a minha mãe estava chorando no beco. Aí eu me aproximei e perguntei: mãe, por que a senhora está chorando? Aí ela falou: meu filho, porque eu nunca imaginei que eu não iria ter condições de alimentar os meus filhos, de colocar comida na mesa dos meus filhos. Eu me aproximei dela, passei a mão na cabeça dela e falei: mãe, um dia nós vamos sair dessa, Mas o pior momento, que eu tinha um misto de tristeza, revolta e depressão, era a hora de eu ir para a escola. Porque se não bastava, os poucos móveis que nós tínhamos eram todos doados por moradores que não queriam mais. O sofá era um sofá velho, só o pau. Mas o pior momento é quando eu tinha que ir para a escola com um tênis que foi dado por alguém. Um tênis maior que o meu pé e muito velho. Então, o trajeto até a escola era muito sofrimento para mim, porque eu ia escondendo o meu pé, porque na minha cabeça todos sabiam que eu estava usando um tênis que ninguém queria mais. E no trajeto até a escola eu ia pensando: cara, como é que pode? Como é que pode algumas pessoas terem tudo e outras pessoas não ter nada? Como é que pode algumas pessoas gastarem até R$ 2.000 com a comida do cachorro e outras pessoas virarem lixo para comer? Como é que pode? E eu só me sentia bem quando eu já estava na sala, cercado de cadeira e alunos. Aí eu dizia: pronto, agora ninguém pode olhar mais para o meu pé. E isso foi me deixando muito revoltado. E o meu pai cometeu um erro muito grave. Ele colocava o fardamento e pensava que eu estava indo para a escola. Eu já não ia mais para a escola. Eu ia para qualquer lugar menos a escola. Então, um certo dia eu estava em casa, meu pai chegou muito triste, falou: Alcino, senta. Falou: meu filho, por que você fez isso comigo? Eu estou vindo da escola, fiquei sabendo que você está 3 meses sem ir na escola, meu filho. Olha, nós não temos nada. Olha ao teu redor, Alcino, nós não temos nada. A única coisa que eu posso deixar para você, meu filho, é a educação. Hoje eu sei o quanto era importante o que ele falou para mim, mas naquele momento não adiantava mais.
Perguntei, pai, você estudou? Falou, estudei, meu filho. O que é que adiantou? Você acabou de falar, não temos nada. Saí, bati a porta, eu acredito que eu deixei meu pai muito magoado nesse dia. O tempo foi passando, eu entrei para a adolescência, eu já era considerado líder de gangues, de pichadores, e eu já tinha vários inimigos, eu já não podia ir em vários locais, porque eu sabia que se eu não me vigiasse, eu seria assassinado. E eu pichava, às vezes frases de efeito, eu colocava meu nome mesmo, Alcino, às vezes eu colocava frases de efeito, Alcino, mais embaixo. O egoísmo é uma doença, a solidariedade é a cura. Mas às vezes eu só tirava onda, Alcino, parei para mijar e resolvi pichar. E ia me achando, cara. Com o passar do tempo, vários amigos meus foram sendo assassinados, a coisa foi ficando mais séria. Além dos amigos assassinados, teve um amigo meu que, quando ele percebeu o inferno que nós tínhamos entrado, o buraco que nós tínhamos entrado, ele tirou a própria vida, ele se matou. Eu já estava marcado para morrer. Uma certa vez, a minha mãe chegou em casa e falou, meu filho, Alcino, eu estava num supermercado e as pessoas estavam comentando, sem saber que eu era sua mãe, Alcino não vai demorar a morrer, cara. Ele não passa esse carnaval vivo. E aí a minha mãe começou a chorar. Eu, deixa falar, mãe. Quer saber? Para mim morrer vai ser um alívio, porque eu não aguento mais essa vida. Mãe, para mim sair dessa vida aqui, quem sabe a morte me liberta desse sofrimento, porque eu não aguento mais. E aí, uma certa vez, 4 caras foram armados para me matar. Foram muitos tiros nesse dia. Um tiro pegou na perna de um irmão meu. Alguns vizinhos foram baleados e um tiro pegou na barriga da minha mãe. Aí ela veio na minha direção, falou, meu filho, eu estou baleada. E aí levaram a minha mãe para o hospital e eu fiquei em casa imaginando, caramba, eu vou ser o responsável pela morte da pessoa que mais me deu amor, fez tudo por mim, eu vou ser o responsável pela morte da minha mãe. E essa noite, ela foi muito complicada. Mas, graças a Deus, a minha mãe voltou para casa com vida. No outro final de semana, eu cheguei em uma festa e um cara me chamou, Alcino, vai lá fora que deram um tiro no teu colega. E eu saí, aí eu vi os comentários, fiquei sabendo quem foi. Fui na minha casa e peguei um 22, que era uma arma potente naquela época. Peguei um 22 e coloquei aqui na perna da minha calça e saí. Estava chovendo muito. E eu saí debaixo de chuva. Se eu achasse esse cara, eu ou ele iria morrer. Então eu passei em frente a um clube de pagode. E lá estava o professor Roberto, que é professor de uma escolinha de futebol. E quando eu fui passando, ele me chamou, Alcino, chega aí. Eu, rapaz, depois, Roberto. Ele, chega aí, cara. Eu, rapaz, depois. Ele, chega aí. Me convenceu. Eu saí da chuva, entrei no bar, ele puxou uma cadeira. Alcino, senta aí, cara. Não, Roberto, senta aí. Ele, rapaz, Alcino, eu já percebi que você lidera uma galera de jovens, cara. Eu, rapaz, eu não sou líder de nada, eu não lidero ninguém. Ele, lidera, Alcino. Eu tenho certeza, se você disser para esses jovens, vão e matam, de repente eles vão e matam. Se você disser, vão e quebra aquilo ali, esses jovens vão e quebram. Você já imaginou se liderasse essa galera para o bem, Alcino? Você já imaginou se liderasse essa galera para lutar por melhorias no teu bairro, na tua rua, por uma escola de qualidade? Eles iriam te ouvir, cara. Aí ele, cara, eu não sei em que momento que tu te perdeu, cara, mas, cara, não é tarde, cara. Eu tenho certeza que você é um cara bom. E aquela conversa foi me transportando para um lugar de paz, pensando, eu sou bom, eu posso ser útil, porque até então, onde eu chego, as pessoas se afastam de mim, querem que ninguém ande com Alcino e por aí vai. E, de repente, esse cara está dizendo que eu posso ser útil. Então, quando aquela conversa terminou, a única coisa que eu queria era voltar para casa.
E mesmo eu molhado, ele me deu um abraço quente, falou: Alcino, apertou minha mão e eu fui para casa. E aquela conversa tirou uma fenda dos meus olhos, porque quando eu cheguei em casa, que eu vi a minha mãe deitada naquele sofazinho, meu pai, eu pensei: como eu fui idiota, como eu fui burro. Olha aí a vida que os meus pais têm, eu poderia estar ajudando. Perdi todo o tempo da minha vida com coisas que não me levaram a nada. E, cara, essa noite foi a noite mais longa da minha vida, porque eu tive um encontro com aquele cara que o Roberto falou. E quando o dia amanheceu, eu não queria mais aquela vida para mim. E aí eu não ia mais para canto nenhum, eu ficava em casa lendo todos os livros que eu encontrava pela frente, jornais. E aí um certo dia eu passando na Deodoro, estava tendo uma roda de break, e um amigo meu, o Josué, ele me deu um disco de rap do Taíde e DJ1, Taíde que até apresenta um programa, A Liga. Aí eu escutei o disco e disse: é isso que eu quero para mim, cara. E aí eu comecei a compor, ler, buscar informações, compor. Teve um evento lá no Anjo da Guarda, e aí eu pedi a oportunidade para cantar, e o cara deu a oportunidade, aí ele: bom, galera, agora vai subir aqui o Alcino. Alcino vai cantar é o que mesmo? É o rap. Ele: isso, como? Rap. Ele: fala o nome você mesmo aí. E aí, galera? Mas eu vou cantar um rap, significa ritmo e poesia, revolução através das palavras. E aí eu cantei, e a galera: mais um, e eu só tinha aquela música. Mas eu desci só querendo ser, para meus colegas, viu aí, a galera gostou. Rapaz, até em casa, era só eu falando que nem um papagaio, ó. Rapaz, e aí eu comecei a correr atrás desse sonho de compor e de também oportunizar os jovens para ouvir algo positivo, para acreditar que tudo era possível, que nunca era tarde. Um certo dia, quando eu cheguei em casa, estava na sala, e aí teve um grito lá na cozinha. Lá na cozinha não, era só assim, uma parede aqui a sala, aqui a cozinha. Rapaz, que foi? Aí, rapaz, Alcino, teu pai está se sentindo muito mal. A minha mãe falou, e levaram meu pai para o quintal. Aí ele pediu para minha mãe que se retirasse, que ele queria conversar comigo. Aí eu fui: sim, pai. Ele: Alcino, eu estou muito doente, meu filho, eu estou muito doente, e eu não sei se eu volto. Eu: fala isso não, pai, você vai voltar sim, senhor. Ele: Alcino, estou muito doente, meu filho, e eu não sei se eu volto. E é você que vai cuidar da família, Alcino. Cuida da tua mãe, cuida dos teus irmãos. Eu já tinha um filho pequeno, ele: cuida dos teus filhos, porque eu não volto mais, meu filho. E aí meu pai entrou na ambulância, aí eu vi a porta se fechar e ele indo, e não voltou mais. E aí eu fui para o quintal e imaginei: como eu vou cuidar da minha mãe, dos meus filhos, se eu não sou nada, cara? Se eu não sou ninguém, como? Mas eu aceitei o desafio. E aí eu passei a vender limão de madrugada. Eu ia para o João Paulo, ia para a feira do Anjo da Guarda. E aí, às vezes eu saía, comprava depósitos e saía andando quilômetros e só voltava para casa após eu ter vendido por calos no pé, mas ficava feliz de saber que eu conseguia com dignidade. E aí eu continuei compondo e buscando meus sonhos, e ninguém acreditava, cara, mas eu acreditava. E aí eu comecei a compor, gravei o meu CD, o primeiro CD de forma independente, e aí as empresas começaram a me chamar para me prestar serviço para elas através do rap, falando sobre meio ambiente, sobre DSTs, drogas. E aí, uma certa vez, eu fui para Marabá para ministrar aulas, que era aula para a criançada aprender a compor e assim estudar aquele tema. E aí era meio ambiente, eu estava escrevendo lá,
Aí um aluno dizia, isso é só otarice, rapaz. Aí eu começava a escrever e explicar. Ele, rapaz, vocês são muito Zé Ruela perdendo tempo com esse cara, rapaz. Aí eu, ixi, rapaz, tem um rebarbado aí. Aí eu, jovem, se você não quiser assistir a aula, eu entendo, eu respeito, você pode esperar lá no pátio. E aí ele foi, saiu, bateu a porta, saiu lá. Fica aí assistindo esse otário. E aí as crianças começaram a dizer, professor, isso aí é marginalzão, senhor. Isso aí é psicopata. Aí eu, caramba, como é que pode? Ele aparenta ter 13, 14 anos e a galera já dizer que não tem mais jeito. Então, no intervalo, eu me aproximei dele. Cara, você me ajuda? Eu estou precisando de uma ajuda e tal. Me ajuda lá com a criançada. Eu percebi que os guris lá tudo te respeita, senhor. Então, eu voltei para a sala. Ele não ligou, não. Ficou lá. Eu voltei para a sala. Quando eu estava escrevendo, a porta se abriu. Era ele. Aí ele sentou. Aí eu fui, dei o apagador para ele, aí ele apagou, aí eu comecei a escrever, mostrei o caderno, expliquei, inventei, vou beber água, para deixar ele responsável. Quando eu voltei, ele estava se sentindo útil, escrevendo, a ponto dos alunos dizer, professor, e ele é rapazoada aí, o professor está falando. E eu, calma, ele só quer fazer uma pergunta. E aí chegou o dia que encerrava o projeto no final de semana e os alunos iam cantar o rap de acordo com o tema escolhido. Aí a escola lotada de moradores, professores, os gerentes das empresas. E aí gente, muito obrigado pela acolhida, encerrou o projeto e quem sai do meio da multidão chorando? A criança. E ele veio até mim, me abraçou, cruzou os dedinhos e ficou chorando e me abraçando. E eu percebi que ele estava vendo embora a pessoa que estava lhe dando amor, carinho, atenção. Era isso que ele estava perdendo. E às vezes as pessoas correm atrás de bens materiais, sempre achando que falta algo e esquece das pessoas ao redor. As pessoas às vezes precisam de uma palavra amiga e se aproximam e nós nos afastamos e as pessoas às vezes só querem se sentir amadas. Às vezes eu estou em casa e está chovendo, eu fico imaginando como está um morador de rua e às vezes a gente tem 4 cobertor, cara, para quê? O egoísmo é uma doença e a solidariedade é a cura. Muito obrigado.